Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Boletim Coppola. Ontem nós fomos surpreendidos aí pela anulação de todas as ações penais contra Lula no âmbito da Lava Jato. Mesmo considerando os altíssimos padrões de impunidade, de insegurança jurídica do STF, a audácia dessa decisão espanta e suscita um questionamento óbvio. Por que só agora, depois de tantos anos, a Justiça constatou que a 13ª Vara de Curitiba não tem jurisdição, não tem legitimidade, não tem poder para processar e para julgar a conduta criminosa do ex-presidente Lula? A resposta é muito simples. A atuação do Supremo Tribunal Federal não é mais jurídica. A atuação do Supremo é política. Quando a Constituição não serve aos propósitos do STF, os ministros ignoram, reinterpretam e até reescrevem a lei, com a maior disfarçatez, sem o menor pudor. É por isso que o Supremo, contrariando décadas de jurisprudência, decidiu que corruptos não podem ser presos, mesmo se forem condenados 2 vezes por um juiz e por um tribunal. É por isso que o Supremo inventou um prazo fora da lei e fez uma exigência impossível, que processos no passado seguissem a regra do futuro sob pena de serem anulados. É por isso que o Supremo conduz aquele inquérito inconstitucional sem a participação do Ministério Público, em que ao mesmo tempo os ministros são as vítimas, os investigadores e os juízes. É por isso que um ministro do Supremo se acha no direito de expedir de ofício um mandado de prisão em flagrante contra quem o ofende nas redes sociais. E é por isso que o Supremo ele governa o Brasil quando lhe convém, interferindo nas prerrogativas e nas atribuições constitucionais dos demais poderes. É por isso, pessoal, a atuação do STF não é apenas técnica e jurídica, como deveria ser. A atuação do STF é casuísta, é política, né? E esse é um tribunal que não costuma reconhecer a sua própria suspeição e parece um pet shop de tantos réus de estimação protegidos pelos ministros. O Supremo Tribunal Federal é o exemplo vivo do que acontece numa república quando há desequilíbrio de forças e concentração de poder sem controle externo. Contra o STF não há a quem apelar e o único mecanismo constitucional para frear abusos de autoridade é o impeachment de ministros. Mas, infelizmente, quem julga a admissibilidade e o mérito dessas denúncias por crimes de responsabilidade é o Senado. E quase metade dos senadores, né, é investigada ou responde a ações penais, muitas delas no próprio STF. Então é como se as instituições brasileiras estivessem amarradas num laço de impunidade. Mas voltando ao habeas corpus, né, e a decisão de anular as ações penais contra o senhor Lula. Percebam como os advogados dos corruptos raramente enfrentam os fatos e o mérito da conduta criminosa. É sempre a alegação de uma tecnicalidade processual controversa, uma questão lateral irrelevante que não altera em nada a realidade do crime e o dano aos cofres públicos. Então, trazendo aqui para essa realidade concreta, Lula não está livre porque foi absolvido. Lula está solto porque o STF determinou que 2 julgamentos não bastam para prender criminosos condenados. E Lula não está elegível porque é inocente. Lula está elegível porque, após anos de investigação e anos de instrução penal, os processos foram arbitrariamente, monocraticamente, politicamente anulados e remetidos a uma outra jurisdição. Tanto que o foro designado, a Justiça do Distrito Federal, pode convalidar e pode legitimar todas as provas colhidas pela Lava Jato, porque elas existem e, de fato, comprovam os crimes praticados por Lula. Mas essa aberração jurídica também cria um grande desafio de comunicação para a gente, né, para os profissionais da imprensa ou da mídia independente. Se todas as ações penais contra Lula foram anuladas numa canetada, apesar da comprovação judicial dos crimes de corrupção e de lavagem de dinheiro, nós estamos diante de um criminoso muito diferente. Ele não foi absolvido pela justiça, mas ele não pode mais ser chamado de condenado. Então, qual que seria a forma mais adequada para eu qualificar o senhor Lula sem correr o risco, né, de incorrer em injúria ou difamação? Bom, refleti sobre isso e a partir de hoje, e enquanto durar o atual entendimento do STF, eu decidi adotar uma nomenclatura estritamente técnica. Eu vou me referir ao senhor Luiz Inácio Lula da Silva como ex-condenado,
ex-criminoso e ex-corrupto. Então, usando essas expressões autoexplicativas, eu me mantenho fiel aos fatos, registrando a existência dos crimes comprovados, das condenações sentenciadas e das anulações sem absolvição. E, além disso, com essa linguagem própria, essa linguagem judiciosa, eu evito ofensas antijurídicas ao que resta da honra do nosso ex-presidente Lula. Nosso ex-presidente, que agora também é ex-condenado, ex-criminoso e ex-corrupto. Bom, para quem quiser saber o que aconteceu com o combate à corrupção nos últimos anos, eu recomendo o vídeo Quem Sufocou a Lava Jato, que está disponível no meu canal do YouTube. Então, só não esqueça de se inscrever por lá se for acessar esse conteúdo. Muito obrigado, não percam as esperanças no Brasil e fiquem com Deus.